Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo SaúdeCast da Clínica Santa Catarina. Essa clínica está localizada no coração de Manaíra, aqui na Avenida Esperança. E sempre a gente traz um assunto novo, um assunto pertinente, interessante, para estar falando para você, tirando as principais dúvidas. E hoje minha convidada é a doutora Ana Luísa, que já esteve aqui outras vezes, endocrinologista. O assunto é menopausa. Um assunto super importante, né, doutora, para as mulheres que estão nos assistindo. Isso. Obrigada pelo convite, Heloísa, novamente. É um prazer estar aqui. E é um assunto muito importante porque a menopausa, se a gente viver até... E a gente vai viver bastante, eu espero, né? A gente vai passar por isso. Todas nós vamos. Então é um momento que não tem como adiar, vai chegar, né? Vai chegar. Vai Espero chegar. que sim, para todas nós. E aí, como chegar, né, na verdade, à menopausa? E o que é a menopausa? Para muitas mulheres que ainda já ouviram falar, mas na verdade uma tia, uma mãe, uma avó que já passou, mas está aqui assistindo. E aí a gente pretende que chegue nessa idade, né? O que é, doutora, a menopausa? A menopausa, a gente conceitua a menopausa como um ponto de data. Na verdade, é quando a gente está há um ano sem menstruar. Então, a menopausa é um período que é um ponto num tempo, tá? E aí, a gente também tem os conceitos de perimenopausa ou pré-menopausa, que é o período que antecede essa data de quando a menstruação para por um ano, e o período da pós-menopausa, que é o período após as menstruações cessarem, após um ano das menstruações cessarem. Tá? Então, tem esses conceitozinhos, né? Menopausa é quando a menstruação parou um ano, e aí a gente fala que é menopausa, e é quando também a gente conceitua isso como o final do período reprodutivo da mulher, né? A partir desse momento, a mulher não tem mais possibilidade de engravidar. Doutora, e aproveitando, antes desse um ano, né? Essa mulher, por exemplo, se ela ficar menos de um ano sem menstruar, mas assim, um longo período, 5 meses, 6 meses, 8 meses, é considerada menopausa? Ou realmente no calendário lá, nosso calendário tradicional, tem que realmente completar pelo menos um ano? Tem que completar pelo menos um ano. Mas não é porque, eu não completei um ano sem menstruar, que eu não mereço também um olhar e até um tratamento nesse aspecto. Porque, na verdade, mesmo antes da menopausa conceitual de um ano de ficar sem menstruar, a mulher já pode, e muitas já sentem sintomas relacionados a esse declínio hormonal que acontece. E aí isso pode acontecer 5, 7 anos antes da data da menopausa. Né? A menopausa, em média, é em torno ali de 50, 51 anos aqui no Brasil é a média em que as mulheres entram na menopausa. Então, lá pelos 45, até antes disso, a mulher já pode sentir sintomas, que é os sintomas desse climatério, da perimenopausa, e são sintomas que merecem um olhar, merecem investigação e merecem tratamento também. Então, não é só quando a menstruação para um ano que eu vou olhar, será que merece ou não tratamento? Esse seria, na verdade, o principal sinal, né? Mas Isso. Quais seriam esses outros aí que já vai dando ali o alerta do que pode estar ali modificando no organismo, né? Isso, então isso pode acontecer inclusive nesse período, como eu falei, pré-menopausa, que é inicialmente essa alteração do ciclo menstrual. Tá? Então, quando a gente tem um declínio dos hormônios, a primeira coisa que acontece, e mais comum também, é a menstruação começar a ficar desregulada. Tá? Então, isso pode acontecer da menstruação ficar mais curtinha, os ciclos ficarem mais curtinhos. Tem mulheres que vão alongando também o ciclo. Os ciclos podem aumentar o fluxo menstrual. Então, cada mulher sabe, né, como que é o seu fluxo menstrual, se ela tem um ciclo regular. Ela começa a perceber que, poxa, tá diferente, eu tô menstruando muito, um pouco demais, ou muito, ou com frequência alterada, né? Então, ela começa a perceber. Isso é um dos aspectos. Os outros sintomas são relacionados a justamente, um pouquinho mais tardios do que o ciclo menstrual alterado, são sintomas relacionados à queda do estrógeno, queda dos hormônios, do hormônio feminino, né? Do estradiol. Que aí são sintomas relacionados, os sintomas relacionados a esse hipoestrogenismo são justamente aqueles calorões, né?
os fogachos, né, também chamados. Pode ter alteração de humor, muito comum. Alteração de sono, muito comum. E esses calorões, esses fogachos podem, inclusive, acordar a mulher durante a noite. Isso geralmente são em períodos noturnos ou podem dar durante o dia? Pode qualquer horário, mas ela pode ter também durante a noite, ter despertar noturno, mesmo sem esse calorão. Então, são coisas que vão afetando também a qualidade de vida da mulher, né? Se você não dorme bem, aí fica mais irritada, pode ter mais alteração de humor, alteração cognitiva, né? Alteração de memória, de concentração relacionada a isso. Alteração, claro, da questão sexual, do libido, alteração relacionada à própria, que a gente chama sintomas geniturinários da menopausa, que são sintomas genitais e urinários. Então, a mulher pode ter ressecamento vaginal, secura vaginal, aumento de dor na relação, porque a lubrificação fica comprometida, pode ter maior incidência de infecções urinárias, infecções por fungos, tá? Então, esses são sintomas relacionados aí à parte genital. E aí, tudo isso junto e misturado também com o próprio envelhecimento, né, Luísa? Porque se a gente está tendo sintomas relacionados à falta do hormônio, também tem outras questões relacionadas. Fica tudo meio confuso e às vezes as mulheres pensam, não, é porque eu estou ficando mais velha, por isso que eu estou dormindo mal, que eu estou mais irritada, mais esquecida. Começa a associar outros problemas e demora às vezes a cair a ficha de que aquilo pode ser realmente sintoma relacionado à menopausa. Porque são sintomas bem diversos, como eu falei, né? E muitos podem realmente estar relacionados à menopausa. E como é que essa menopausa, né? Ela afeta diretamente a saúde hormonal, né? E aí, a menopausa e o hormônio tem tudo a ver, né? Sim, sim. Porque a menopausa é justamente a marcação desse declínio hormonal da mulher. A gente tem vários hormônios que eles fazem como se fosse uma orquestra funcionando para os nossos hormônios funcionarem, os nossos hormônios sexuais. Mas a gente tem uma sequência do que vai acontecendo em relação a esse declínio. E primeiro é a progesterona que vai caindo, né? A partir dos 40 e poucos anos, ela é a primeira que vai caindo. Depois, e é o que dá essa irregularidade menstrual mais inicial, que os ciclos vão ficando mais diferentes, que é o declínio da progesterona. Depois é o estradiol, que vai caindo, que também é um hormônio produzido nos ovários, né? Então, quando o declínio da produção ovariana acontece, o estradiol também vai caindo, que é que dá mais esses sintomas dos calores, da secura vaginal, principalmente. E o último hormônio a cair nessa sequência é a testosterona, tá? Então, quando a gente pensa em saúde hormonal, a gente pensa realmente nessa sequência de declínio hormonal também, que acontece, é assim que acontece, na maioria das vezes, geralmente acontece, tá? É claro que quando a gente tem alguma irregularidade menstrual, por exemplo, a gente tem que ver se não tem alguma outra alteração que justifique isso, né? Propriamente alterações do hormônio da tireoide e outras alterações relacionadas à própria miomas, né? Sangramentos outros. Mas é sempre importante a gente pensar nisso numa mulher que está nessa faixa etária, depois dos 45 anos, principalmente. E aí a senhora até já falou no início, né, sobre uma idade ali, que seria normal, entre aspas, né, para a mulher entrar nessa menopausa. Isso. Todas as mulheres seguem esse mesmo padrão ou não? Também tem uma expressão que as pessoas falam de menopausa precoce, né, também? Isso, A menopausa, em média, como eu falei, é em torno de 50, 51 anos. Mas uma variação do normal é você entrar na menopausa entre os 45 e 55 anos. Antes dos 45 anos, se a menstruação para, a gente chama de menopausa precoce, e se for depois dos 55, menopausa tardia. Então, essa é a definição específica. E nesses dois casos mais atípicos, né, tem algum tratamento específico? Que a gente vai falar mais lá na frente sobre a questão da reposição hormonal. Até a gente pode já adiantar nesse sentido. Muito se fala... não é para o tratamento, né, da menopausa, porque não teria um tratamento, né, digamos assim. Mas como conviver com ela, né, nesse período. E aí vamos já adentrar nessa questão da reposição hormonal mesmo, porque muita mulher sofre, né, até realmente chegar ao diagnóstico. Muitas
vai pela eliminação, mas não procura um endócrino, né? Não procura lá o seu médico específico e sofre bastante, né? Com esses sintomas, com essas variações de humor toda e acaba tardiamente até procurando um médico e poderia estar passando mais tranquilamente por essa fase, né? Mas muito se fala sobre a reposição hormonal nesse período, é o mais indicado. Isso, porque assim, se a gente pensar, como a gente estava falando no início, a gente vai viver muito tempo. As nossas bisavós não viviam tantos anos, até os 80, 90 anos, né? Então, o que a gente sabe é que a mulher vai passar pelo menos um terço da vida aí, se a gente fizer a continha até os 75 anos, na menopausa. Tá? Então, muitas mulheres, 80% pelo menos das mulheres, têm sintomas relacionados à menopausa, esses sintomas que a gente pontuou. Então, eu costumo falar assim, ninguém merece passar por essa fase sem ter esse olhar de realmente tratar, porque muito há no imaginário das pessoas, das mulheres, que é normal envelhecer, é normal sofrer, é da menopausa, vai passar, vou tomar um chazinho ali, vou ver se melhora, mas não, a gente sabe que, além do sofrimento desses sintomas, há benefícios em se tratar a mulher nessa fase, benefícios relacionados à saúde mesmo. Então, a gente não pode negligenciar isso, né? E a gente vê, infelizmente, muita desinformação, muito estigma, de que não, é normal isso aí, faz parte, vamos tocar a vida. Quando não dá para uma mulher hoje de 50 anos tocar a vida com calorão, sem dormir, sem ter uma vida sexual saudável, sentindo dor, né? Essas mulheres, as nossas bisavós, com 50 anos eram vovozinhas, né? Hoje em dia ninguém é mais vovozinha com 50 anos de ficar em casa e esperar o fogacho passar. Tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo, né? Na verdade, ativíssimo, né? Porque até muitas mudam até de profissão, vão fazer outras coisas. Porque imagina que com 50 anos, a maioria das mulheres que têm filhos, por exemplo, já estão com filhos mais independentes, né? Então já não começa uma nova fase da sua vida, né? De trabalho, e muitas vezes já estão em cargos até mais importantes no trabalho, funções até pela maturidade, liderança. Então estão numa fase extremamente produtiva e merecem continuar assim, né? Por mais tempo. E também, em contrapartida, tem às vezes os pais dessas mulheres estão mais velhos, que merecem atenção. Então as funções mudam, né? E mudam muito, e as demandas também aumentam, né? Então não dá para negligenciar o cuidado também nessa fase, que é tão importante. E aí, uma coisa que a gente pensa é que a terapia hormonal da menopausa, ela é um tratamento, e é o tratamento mais eficaz, né, para tratar principalmente esses sintomas dos fogachos, né? Ele é realmente o tratamento mais efetivo. E ele deve ser feito se a mulher não tiver nenhuma contraindicação. Tá? Então, a principal questão é, todas as mulheres merecem esse tratamento hormonal se não tiverem nenhuma contraindicação. E o tratamento a gente pode discutir um pouquinho melhor depois, vai variar de mulher para mulher, como vai ser feito, quanto vai ser feito, de que jeito vai ser feito também. Porque tem muito mito, né? Muitos mitos e verdades em torno disso. Inclusive, assim, tem mulheres que fazem, se dão bem, e aí às vezes quer passar aquela própria receita ali do médico para outra, para amiga que ouviu falar, essa que não foi para o médico, né? Desavisada. E aí tem muito disso também, né? De assim, o tratamento, como a senhora já iniciou aí a falar, ele realmente é personalizado, mas tem mais benefícios do que riscos? Tem. Antigamente a gente se pensava, olha, só se pensava nos riscos, né? Mas especialmente porque houve um estudo, lá menos no início dos anos 2000, que é o chamado WHI, que mostrou alguns malefícios relacionados à terapia hormonal. Então, houve uma fase das trevas em relação a isso. Que ninguém falava sobre isso. Nisso, morria de medo, terrorismo realmente, né? Só que a gente aprendeu muito com esse estudo, na verdade. Esse estudo, que é um estudo antigo, dos anos 2000, como eu falei, é um estudo que usava hormônios diferentes, em doses diferentes, eram hormônios sintéticos, não eram hormônios que hoje em dia são mais modernos, né? Mais idênticos, mais isomoleculares. Então, a história mudou. Né? Então, muito desse imaginário. A medicina evoluiu. Claro. E aí, muito do imaginário dessa coisa de que tem risco, tá justamente em coisas do passado, né? Hoje em dia, a gente vê que tem muito mais benefício do que risco. Fazendo, é claro, na dose certa, na mulher, numa janela, a gente chama de janela de oportunidade, né? Mulher na idade certa, na paciente correta,
é o melhor tratamento, né? E não é o melhor tratamento só para a menopausa, só para os fogachos. É o melhor tratamento para prevenir outras condições de saúde, também associadas ao envelhecimento, né? E a essa fase de envelhecimento. Há outras formas, né, outras alternativas, doutora Ana, de tratar a menopausa, sem ser com reposição hormonal, outros métodos de tratamento para que essa mulher consiga viver de maneira mais confortável, né? Sim, tem. Algumas mulheres, aí como eu estava falando, você está falando da questão de que tipo, que dose, né? Então, como a gente estava comentando, cada mulher tem uma dose específica, as suas particularidades vão mudar, se é medicação comprimido, se é gel, se é adesivo. Então, cada Então, tem todas paciente, essas formas. não dá para ficar com a mesma receita de bolo para todo mundo ou copiando a prescrição da vizinha, como você falou, né? E aí, mas claro, tem algumas mulheres que não podem usar a terapia hormonal da menopausa, algumas pessoas algumas questões específicas, ou que não querem. Tem mulheres que, como, né, a gente estava comentando, tem muito medo, tem muito... E a senhora tem pacientes assim que não querem fazer a reposição hormonal, e como é que convive ali com... porque muito desses medos estão relacionados a essa fase mais... questões mais culturais também. Culturais, né? E é claro que você, muitas vezes explicando, porque as pessoas chegam com esse medo, e é bom ter medo, né? Porque você precisa de um esclarecimento para, né, não se jogar numa coisa sem saber. Mas muitas vezes explicando quais são os riscos, quais são os benefícios, para a gente ponderar tudo isso, as pessoas, especialmente que sofrem com a menopausa, conseguem entender e conversar melhor, né, em relação a esse tratamento. Mas tem tratamento não hormonal, né? Existe o tratamento hormonal, como eu falei, é o mais potente, é o que mais vai melhorar. Para você ter ideia, 90% das mulheres que usam o tratamento hormonal da menopausa melhoram em um mês de tratamento. Nossa. Então, é o tipo de tratamento que eu adoro fazer, porque muito assim, rápido. a pessoa chega, meu Deus, minha vida está acabada, eu não estou a mesma, eu não estou conseguindo dormir, eu não estou me reconhecendo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu quero matar meu marido, porque eu não tenho libido nenhuma, eu estou irritada com todo mundo. E aí, no mês seguinte, já é outro semblante. É muito interessante de ver. No seu retorno ali dentro de um mês, já consegue ver a diferença. Então, 90% melhoram em um mês esses fogachos, que é muito, que impacta muito a qualidade de vida. Mas claro que tem outros tratamentos, como eu falei, não hormonais. Então, a gente sempre vê naquela mulher que pode fazer uso do tratamento hormonal e tem muito sintoma, principalmente sintomas mais graves, mais severos, a gente sempre oferecer e conversar sobre o tratamento hormonal, porque ele é o mais poderoso, digamos assim. Mas caso não possa, tem alguma contraindicação, principalmente, há a possibilidade de fazer tratamento não hormonal também, né? Muitos desses tratamentos são utilização de uso de medicação antidepressivas em doses um pouquinho menores, que ajudam, né? Não nessa potência que é 80%, 90%, mas em torno de 60% das mulheres se beneficiam disso. E até fiquei com uma curiosidade em relação a essa menopausa precoce, né? Dentro da sua experiência, né, de consultório, enfim, até de repente alguns outros estudos, esse precoce, né, seria o quê? 30 e poucos anos já chegar? Abaixo dos 45, se teve a parada da menstruação, né, por mais de um ano, a gente chama de precoce. Né? E o fato de ser precoce é uma indicação de fazer terapia hormonal da menopausa. Porque você imagina que na menopausa, a mulher que para de menstruar antes, ela tem menos estrógeno por mais tempo ao longo da vida, né? Depois disso. Então, ela vai sofrer mais com problema de osteoporose, principalmente, né? Vai fraturar mais, vai sofrer mais com problema cardiovascular, tá? Conta dessa falta do hormônio mais precocemente. Então, é uma indicação de, realmente, na mulher com menopausa precoce, insuficiência ovariana precoce, de fazer terapia hormonal da menopausa. E ela já na menopausa, né, propriamente dita, ela desenvolve mais problemas ósseos e cardiovasculares também? Porque as indicações do tratamento da menopausa são justamente esses. Quando a mulher tem menopausa precoce, né, no caso, por insuficiência ovariana primária, quando ela tem osteoporose, é uma indicação, que a gente sabe que mulheres que não tratam têm mais risco de ter fratura,
né? Então, pior osteoporose, piora o risco de fratura. E os sintomas, que são esses calorões, esses fogachos, né? E os sintomas, como eu falei, geniturinários, os sintomas relacionados à questão genital e urinária. Então, essas são as 4 principais indicações de você fazer terapia hormonal da menopausa. O fato de ser precoce ou mulheres com osteoporose é uma indicação, né? Porque a gente sabe que diminui muito o risco de fratura, 30% é muita coisa. Ou sintomas relacionados, né, geniturinários ou fogachos. E aí, doutora, nem toda mulher ela vai ser contemplada com todos esses sintomas, não, né? Sim. Como tem mulher que deve ter todos? Sim, é muito variável. Tem mulher que tem muito sintoma, que tem os sintomas vasomotores, que são os fogachos, muito intensos, a ponto de estar aqui numa reunião, no ar-condicionado, e estar suando, com rubor, né? Com o rubor, a pele mais vermelha. E tem mulheres que não, que essa é a minoria, né? Essas sortudas, a gente calcula que sejam em torno de 20% de mulheres que passam pela menopausa e não sentem nada, não tem muitas queixas. Essas realmente não tem indicação de tratamento, né? Mas é a minoria, são a minoria de sortudas aí. Eu até vou casar com minha próxima pergunta, que é sobre essa questão da experiência dela, assim, do estilo de vida que ela tem, né? Que ela desenvolveu ali ao longo da vida. Toda essa experiência com um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, prática de atividade física, pode influenciar a menopausa? Pode influenciar na menopausa, nos sintomas e na idade que a menopausa vai chegar. Porque a gente sabe que mulheres que têm estilo de vida mais saudável, que não fumam, né, que não têm uso de álcool excessivo, elas passam pela menopausa com menos sintomas. O manejo do estresse. Então, tudo isso está relacionado também aos sintomas da menopausa. E esses sintomas são muito, como eu falei, muito individuais e mudam até de país para país, né? As questões culturais também influenciam nos sintomas relacionados à menopausa. Tem trabalhos mostrando que mulheres nórdicas, né, mulheres da Europa mais ao norte, têm menos sintomas de menopausa, menos necessidade de tratamento. Eles têm menos estresse, têm uma sociedade mais igualitária também, né? Tem uma segurança social melhor, né? Então, a gente aqui, nós latinas, temos muito essas questões relacionadas, não só estresse e tal, de ambientais, mas também até cobranças, né? Estéticas, de corpo, e de que se manter sempre jovem, enfim, cinturinha, tudo isso, né? E que casa ali com o início ali da terceira idade também, né? Nessa fase, né? Sim, nessa fase. Porque se você percebe que seu corpo está mudando, você se impacta mais, tá? Porque o corpo muda realmente, né? A composição corporal, a cintura vai ficar maior, o ganho de peso pode acontecer, né? Então, não é só relacionada, como eu falei, aos fogachos e a questão geniturinária, mas até a pele muda, né? A pele fica mais seca, o cabelo fica com menos brilho, cai mais. Então, toda a pele, enfim, do rosto, né? Vai o colágeno embora, né? Também, né? Então, tudo isso acontece e essa percepção de envelhecimento pode ter impacto maior em uma pessoa do que outra, né? Então, até isso, né, merece ser avaliado. Até aproveitando esse momento da nossa conversa, recentemente, né, vocês promoveram na Clínica Santa Catarina um evento para essas mulheres de terceira idade, e acho que o tema foi esse também, estava relacionado com menopausa. Tinha uma ginecologista, né? Sim. Presente também, doutora Gilca. Doutora Gilca. E aí foi bem interessante, porque eu estava lá, né? Então eu consegui ver ali as mulheres, quanto elas estavam solidárias ali, uma a outra. A endócrino, né? Junto da ginecologista, porque tem que ter esse acompanhamento aí multiprofissional, né? Digamos assim. Mas também queria que a senhora falasse sobre esse acompanhamento psicológico, né? Porque, como a gente viu aqui, é um momento que não tem como não passar, né? Se a gente chegar nessa idade, vamos passar por isso, né? Todas nós, mulheres. E não é uma coisa de outro mundo, mas não só esse acompanhamento ginecológico, endócrino também, mas qual a importância, né? Dessa pessoa que está nos assistindo, que já passa por isso, conhece alguém que está passando,
ter esse acompanhamento psicológico, que eu acho que deve fazer toda a diferença no tratamento de uma maneira geral, né? Sim, sim, porque dos sintomas da menopausa é justamente essa alteração de humor, essa irritabilidade, pode ficar mais ansiosa ou mais depressiva. Então, é bom que haja esse acompanhamento também para a gente unir questões relacionadas ao próprio processo de envelhecimento, às vezes transição mesmo de vida, de carreira, e as questões relacionadas ao comportamento com o parceiro, porque na menopausa essas alterações de humor afetam a família inteira. E você ter essa conversa com parceiros, de você realmente entender esse processo é muito importante. Então, a ajuda de um profissional da área de psicologia pode também fazer essa transição ser um pouco mais leve, tá? Porque até as questões sexuais, se a libido diminui e o parceiro não entende e a parceria ali, o casamento pode ficar comprometido. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E a gente vai se dirigindo agora, né, para o fim do nosso bate-papo aqui rápido, mas super informativo, né, com muita exposição de tudo que essas mulheres passam. E eu queria que a senhora deixasse um recado, né, para quem está nos assistindo, quem está próximo aí de chegar a essa idade, ou de repente percebeu aqui durante a nossa conversa que você pode estar tendo, né, esses sintomas, de repente até precocemente também, ou tardiamente. Não sabemos, mas a importância de fazer esse acompanhamento, né? Preventivo, sabendo que vai chegar. E aí não só com a ginecologista, porque muitas mulheres ainda procuram apenas a ginecologista, né? Mas um profissional da área especializado, até para você pensar em fazer uma reposição hormonal ou não, né? Aderir até outro tipo de tratamento, procurando um endócrino, né? Isso. O recado principal é que a gente, como mulher, a gente se solidariza, porque ninguém merece sofrer assim com menopausa, né? E a gente tem tratamento, tem saída, tem terapias que vão ajudar. Principalmente nessa fase que mais... E ter esse apoio multiprofissional realmente. Ter o acompanhamento também. Não é que por exemplo, se vai fazer uma terapia hormonal, provavelmente não vai ser a mesma dose nem a mesma substância ao longo dos anos. Muitas vezes a gente tem que trocar a dose, diminuir remédio, adaptar e fazer avaliações periódicas e monitorização. Mas o meu recado principal é esse, né? A pessoa tem que realmente buscar ajuda e não achar que é isso mesmo, que a minha vida acabou, que eu vou ter que passar por isso mesmo e tem que me conformar. Não se conformar, buscar ajuda. Tem muita mulher que passa por essa experiência ruim e já diz lá a vizinha que é isso mesmo, né? Isso. E aí, dificilmente se compartilha boas experiências, né? Então, é possível, doutora Ana, passar pela menopausa de maneira tranquila, de maneira saudável. Sim, com certeza, de maneira leve. Essa é a ideia. Então, eu agradeço demais sua participação aqui nesse podcast, sempre aqui trazendo vários temas, já passou aqui falando sobre colesterol, tireoide, muita coisa boa. Lhe agradeço todas essas informações. Obrigada pelo convite. Então, a gente vai ficando por aqui, o Papo Saúde Cast da Clínica Santa Catarina. Quer saber mais? Quer encontrar a doutora Ana? Procure aí as redes sociais, a rede social dela também, né? Vou até pedir para a senhora deixar sua rede social. Meu Instagram é @analuisa, com Z, endocrinologista. E aí, quiser marcar uma consulta, procure Clínica Santa Catarina aqui em João Pessoa, Avenida Esperança, em Manaíra. Até o próximo podcast, Papo Saúde Cast da Clínica Santa Catarina. Até lá.